Vereador José Sangalli, tudo bem com meu amigo? Muito bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E é sempre uma honra fazer parte dessa bancada. A honra é nossa, teologia, sabe disso, né? Sim, bem feliz também dos retornos que tive positivo, tanto pela assessoria do senhor, pelo senhor, e pelas pessoas que acreditam muito no programa, têm grande credibilidade e acabam procurando a gente para parabenizar pela presença. Como é que o senhor votou agora nas duas últimas importantes votações da Câmara de Vereadores? É que, assim, tivemos vários projetos, né? Existem projetos... Não, são os dois mais importantes que nós estamos falando, né? O município de Porto Alegre tem vereadores que apresentam projetos que são basicamente para acenar para suas bases. A questão que o senhor está falando sobre a liberdade para poder fazer o transporte hidroviário interconectando com outras cidades. Perfeito, foi favorável, uma necessidade. Porque parabéns. Temos essa dificuldade de competição no sistema de transporte. As pessoas que, por exemplo... É uma estrada que está pronta, não se utiliza por burrice. Da Zona Sul até o centro, ou mesmo vindo de Guaíba até aqui, podem ter no transporte hidroviário ou uma alternativa... Daqui a pouco ir a Barra do Ribeiro, por exemplo. Por que não de barco? E o projeto do vereador Moisés, que foi aprovado recentemente, ele prevê essa liberdade para que as pessoas possam, inclusive, e é o grande sonho no futuro... Liberdade econômica. Possibilitar a construção, né, a implementação de um Uberjet, né? Imagina que legal a gente poder atravessar o Guaíba utilizando aplicativo, utilizando-se de um transporte de carona de jet ski. É uma revolução que poderia ter. E a gente sabe qual é o problema que tínhamos na cidade de Guaíba no deslocamento em direção à capital, por esses monopólios que acontecem não só em Guaíba, mas em todo, né, nesse transporte intermunicipal. E a conexão, isso é uma convicção pessoal que eu tenho, que a interconexão do município de Porto Alegre com toda a sua região metropolitana é muito importante para o desenvolvimento econômico da capital, porque a capital ela tem uma vocação, a vocação de fornecer serviços, oportunidades, e o fácil deslocamento de pessoas entre as cidades da região metropolitana até a capital não podia ser visto, não deveria pelo menos ser visto como um problema, mas sim como uma solução para a capital, porque tendo esse fácil acesso entre a capital e as cidades da região metropolitana, aqui está o prefeito que não me deixa mentir, facilitaria tanto na prestação do serviço na capital quanto nas outras cidades, porque a pessoa poderia escolher com maior liberdade onde ela pretende fixar bases para residência, para lazer e onde ela buscaria os serviços especializados. Perfeito, antes de colocar. Renan, o presidente tomou a decisão de não responder à Pfizer? Perguntou ele ao Pazuello. Pazuello, não houve decisão de responder à Pfizer. Estou lhe respondendo pela 5ª vez, senador. O senhor não vai conseguir conduzir minhas respostas. O senhor deveria saber disso. O senhor não parece entender as próprias perguntas que faz. Vereador. Eu acompanhei um pouco da CPI e principalmente a atividade do ministro que estava respondendo. Num primeiro momento, eu acompanhei como todos um pouco apreensivo, né? Pensando que talvez o ministro não tivesse capacidade de responder, porque sempre se colocou em dúvida a competência dele, e ficou demonstrado, principalmente no primeiro dia, que foi o dia que eu pude acompanhar um pouco mais, que ele dominava o assunto muito mais do que os senadores que o questionavam. Então, inclusive aquele episódio em que o Renan perguntou para o ministro Pazuello sobre se ele havia feito reuniões com a diretoria, feito reuniões para tratar do contrato, a resposta do ministro foi magistral, que não compete ao decisor fazer a conversa diretamente das cláusulas do contrato, isso compete aos órgãos administrativos, e ele, como decisor, só dá a resposta final ou adequa o entendimento que ele acha que deve ser... Não deixou de receber para tratar de questões relacionadas Sim. a relacionamento, nunca a compra de vacina. Foi muito bem colocado, e ele demonstrou segurança no que ele falava, e foi interessante. E vendo que não existe como responsabilizar nem o governo federal, nem o ministro pela gestão da compra de vacinas, porque é isso que está se demonstrando, porque se poderia colocar uma vírgula para um lado ou 2 vírgulas depois, isso é uma questão de como cada gestor faria. Mas não houve crime de responsabilidade ou improbidade na condução da compra. Então, tentando desviar esse foco, eles estão tentando conduzir para a questão da aplicação de remédios, né?
cloroquina, ivermectina, e recentemente teve, inclusive, aqui na Câmara de Vereadores, é a segunda matéria que o senhor perguntou como é que eu tinha votado, a vereadora Nádia, junto com os outros vereadores, propuseram na Câmara que os médicos da rede municipal tivessem a liberdade de, por livre convicção, ministrar os medicamentos que entenderem necessário para o tratamento de qualquer doença. Mas você não precisa nem escrever, isso é óbvio. E, infelizmente... O problema é que a Justiça estava decidindo. A Justiça tinha atendido uma decisão, tinha atendido um requerimento do PSOL para que isso não pudesse acontecer. Então, o nosso projeto, daí digo para o senhor que votei favorável, não por entender de medicina ou por acreditar na eficácia de medicamento A ou B, mas por entender que a liberdade do médico, do paciente, tem que ser plena na tomada de decisão para como conduzir o tratamento das doenças que os afligem. Você já querias falar? Como é o nome da sua namorada? Janine. Janine. Sim. Quem também mandou um beijo para o senhor agora é a nossa mais nova mãe, a deputada Anne. A Anne, pois é, rapaz, eu fiquei sabendo ontem. Já nasceu o Gabriel? Sim, Pedro e Gabriel. Então, tá nasceu domingo passado, né, José? Foi domingo passado que nasceu, né? E ela, na verdade... E ela veio até sexta aqui no programa. Sim, a gente brincava que ela ia dar à luz durante alguma entrevista ou algum trabalho, porque foi... Não, mas aqui no programa, eu sempre tive um obstetra aqui esperando para fazer o parto, né? Não dei azar. Podia ter sido aqui, né? Sim, mandou um beijo pro senhor. Sobre o tema das vacinas, sobre a responsabilização que poderia vir sobre o Vocês do Cidadania estão sempre conectados, né? A Anne... E um beijo ao João também, senão o João fica assim, eu beijo só para a Anne. E pro vovô também, ex-prefeito, né? Sim, Mares. Sobre a questão das vacinas, sobre a responsabilização eventual com relação às vacinas da Pfizer, ninguém está questionando que o Estado brasileiro não comprou as vacinas da Sputnik, que foi a primeira que começou a vacinar de fato. E a Anvisa recentemente desautorizou que nós comprássemos a vacina Sputnik, porque o relatório dizia que tinha ainda vírus replicante. E ninguém está questionando sobre a não compra da vacina Sputnik. Caso isso tivesse acontecido com outras vacinas adquiridas, com certeza o governo ia estar respondendo por improbidade, ia estar sendo agora discutido não o uso ou não de medicamentos com baixa possibilidade de ser efetivos ou zero possibilidade de ser efetivo, mas sim atos de improbidade do ministro e do presidente. E por isso que entendo que foi um ato de responsabilidade que ele acabou cumprindo quando não comprou sem a devida autorização da Anvisa. Quando teve autorização, quando teve a aprovação legislativa, foi quando foi autorizado e ele teve a possibilidade de comprar, então, as vacinas aprovadas no nosso país. Olha, Marco Bortoluz, quem é que usa aqui o óleo? Mas usa, não é numa moto, não é num carro, não é num caminhão. Usa onde o óleo? Paramotor. Pode mostrar aqui, ali, ó, o teu paramotor aí. Tá no meu Instagram lá. Eu não sabia que tu... @GC Sangalli lá. Até recentemente fiz um voo. Esse vídeo aqui, inclusive, até o Coronel Zucco curtiu que eu vi. É verdade. Um voo sobre o Cristo Redentor de Encantados, Cristo Protetor de Encantados. A gente fez uma filmagem lá mostrando... Maravilha. E aí que tal, o que acontece? Ele é um motor 2 tempos e o recomendado, ele é um motor italiano, tá? Já faço o seu ponto final. Então. Recomendado pelo fabricante usar o Motul. Daí eu uso o Motul para óleo motor 2 tempos 710. Pode fazer o seu ponto final. Bom, queria agradecer mais uma vez a participação, é sempre engrandecedor participar. Queria mandar um beijo para minha mãe que está assistindo em casa também, que sempre acompanha. Qual é o nome da sua mãe? Dona Carmen. Dona Carmen. Carmen Sangalli. E uma apoiadora minha, Shirley, que eu tenho certeza que vai gostar muito de ser lembrada aqui, que ela acompanha sempre e sempre que eu estou também. Muito obrigado por tudo. Perfeito.